para o Brasil, o governo Lula demitiu nesta segunda-feira Gilberto Waller, da presidência do INSS. O Waller será substituído por Ana Cristina Viana Silveira, que é servidora de carreira do Instituto. Segundo a apuração da nossa colunista Milena Teixeira, o Waller foi demitido devido à sua relação desgastada com o ministro da Previdência, o Volney Queiroz. É a Milena que vai trazer os detalhes da coluna dela mesmo. Milena, muito bom dia. Foi uma surpresa essa mudança ontem, né? Mesmo tendo esse histórico de problemas entre o Waller e o Volney, mas foi um destaque de ontem, né? Que chamou bastante atenção. Bom dia, Natália. Bom dia, nossa audiência. É sim um destaque, especialmente porque o governo passa por uma crise aí relacionada à questão do INSS por conta, né, das fraudes, dos descontos indevidos que foram identificados, inclusive revelados aqui pelo portal Metrópolis. Então, o governo foi um ponto de destaque no noticiário porque o governo vem aí de uma crise muito grande relacionada a esse setor, Natália. Pois é, ontem o presidente Lula anunciou aí a demissão do presidente do INSS, agora ex, o Gilberto. E a que se atribui, né, Natália, essa demissão? Conversei com fontes do Palácio do Planalto e aliados do ex-presidente do INSS que me disseram o seguinte, que o Gilberto vinha tendo uma relação muito desgastada mesmo, a relação dele estava muito desgastada, ele divergia muito do então ministro da Previdência, o Volney Queiroz. Lembrando que Volney sairia, né, para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, mas ele acabou optando por ficar no governo. Então, o Gilberto tinha essa aí divergência, não estava bem mesmo, na verdade, com o Volney Queiroz. Esse foi o principal motivo, segundo essas fontes. Um outro motivo também foi o fato de ele não ter conseguido resolver aí a questão da fila do INSS, que bateu recorde, Natália, no mês de fevereiro. Então, são mais ou menos esses dois motivos. Primeiro, essa questão ali da relação mesmo com o Volney Queiroz, que é o ministro da Previdência, né, que substitui aí o Lupe, que saiu do cargo, né, foi demitido pelo governo depois do escândalo do INSS, e ele não tinha uma relação boa com o Gilberto, eles divergiam bastante. Então, os aliados ali do ex-presidente do INSS já imaginavam que isso poderia acontecer devido à divergência entre os dois. Mas um outro motivo também é essa questão da fila do INSS. A gente lembra que essa questão da redução da fila do INSS é uma promessa de campanha do presidente Lula de lá de 2022, e a fila do INSS acabou batendo recorde agora no mês de fevereiro. Então esse foi um outro motivo para a demissão de Gilberto, segundo integrantes do Palácio do Planalto. Natália. Ô Milena, a gente vai adicionar mais um elemento aqui nessa conversa, porque, como a Milena contou pra gente, um desses fatores para a saída do Waller, do INSS, foi o desempenho da gestão dele à frente do Instituto, dentro dessa crise toda, especialmente diante dessas dificuldades em reduzir a fila dos benefícios. E também pesou contra ele o aumento do número de pedidos em análise lá no INSS. A fila atingiu um recorde histórico no início de 2026, superando os 3 milhões de requerimentos em fevereiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu vou chamar o advogado especialista em direito previdenciário e ex-servidor do INSS, o Renan Félix. Renan, muito bom dia, obrigada por participar aqui. Queria ouvir de você como que fica para a população, né, mais essa renovação de uma pessoa que foi importante ao longo dessa crise toda. Como fica o desgaste da imagem do INSS, da confiança da população numa instituição tão importante? Bom dia, Natália. Bom dia, Milena. Bom dia a todos que nos acompanham. Basicamente, o INSS pede socorro, né? Já existem relatórios do TCU, desde 2017, dizendo que o INSS corria um grande risco de colapsar. E é o que nós estamos acompanhando. Porque em 2019, tinha um relatório dizendo que boa parte, cerca de 40% dos servidores poderiam se aposentar. E esses números, de fato, é aqueles que nós acompanhamos hoje. Em 2017, nós tínhamos 31 mil servidores disponíveis lá no INSS
trabalhar e habilitar benefício. Em 2024, nós temos apenas 19, então há uma redução de mais de 40% sobre esse quadro. Na contramão dessa redução, nós temos um aumento no número de benefícios administrados. Em 2017 eram 33 milhões e hoje são cerca de 40 milhões. Então, a gente percebe um aumento no número da demanda e uma redução no número de servidores. O fato é que, para o governo realmente cumprir essa promessa dele, ele teria que estruturar o INSS imediatamente, através de uma reposição de quadro, através do uso de tecnologias e também tornando o processo mais fácil, menos burocrático, que é o que a gente percebe nos últimos anos. E houve uma inversão nessa situação. Muitos processos que eram simples dentro do INSS tornaram-se mais burocráticos. Isso aí aumenta significativamente essa fila. Milena. Acho que a Milena não está ouvindo a gente, doutor. Seguinte, então... Eu escuto. Ah, sim, perfeito. Eu escuto. Pode fazer a sua pergunta. Agora eu estou escutando. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor também é porque a gente sabe que há diante do escândalo do INSS, houve também a questão de uma CPI muito forte aí, focada em personagens do entorno do presidente Lula. Essa questão também, doutor, o senhor avalia que tem prejudicado a atuação do órgão, essa questão do escândalo, a própria CPMI que vem aí para investigar, para apurar essas fraudes, né, que foram constatadas. Mas qual a avaliação do senhor sobre essa crise política mesmo, repercutindo na atuação do órgão? O senhor acha que prejudicou? Como é que o senhor vê isso? Sem sombra de dúvidas, né? O INSS é manchete todos os dias em todos os jornais, né? Ele é responsável por boa parte da renda dos brasileiros. Estima-se que cada pessoa que recebe benefício ajuda cerca de 2 outras, né? Então, o INSS repercute nacionalmente. E no momento em que é deflagrado um escândalo como esse, no qual pessoas das que mais precisam, normalmente pessoas que têm rendimentos baixos, pessoas que com baixa educação, sofreram por anos com o golpe, você não tem como não trazer os holofotes ainda de uma maneira mais forte para dentro do INSS e causar uma crise institucional. Além disso, trouxeram uma nova demanda para dentro do INSS. Não bastasse toda aquela demanda ordinária de benefício, agora o próprio INSS trouxe para si essa responsabilidade de fazer essa intermediação entre o cancelamento dos descontos indevidos, a restituição desses valores. Então, você imagina um cenário em que você já tem milhares de atribuições com uma equipe pequena, você trazendo ainda mais uma demanda tão grande de repercussão, tão capilar em relação ao Brasil, né? Então, isso seguramente é algo que atrapalha o INSS. E a CPI, como um todo, ela faz com que esse tipo de notícia esteja em evidência o tempo inteiro, sendo um verdadeiro problema para o governo resolver. Então, acredito que ela foi, sim, também, boa parte responsável por essa resposta que foi dada em relação ao governo Lula, da mudança do cargo. Se espera, trazendo uma pessoa de carreira, né, que ela entenda um pouco da real necessidade, da estrutura do INSS e que possa trazer alguma solução. Porém, eu acredito que se a solução não estiver imbuída de um reajuste de cargos, uma reestruturação do sistema, eu acho que vai ser inútil. Doutor, a gente vê que a partir dessa crise toda, o sistema parece que era muito frágil. Você está falando aí de mudanças que são importantes para voltar a confiança da população em todos os serviços do INSS, mas são fraudes que aconteceram ao longo de muitos anos. O que precisa mudar é isso. Já trouxe alguns pontos que são importantes de mudança para que a confiança volte, mas o que precisa mudar para efetivamente o sistema não ser tão frágil
e os diversos golpistas, né, pelo Brasil todo, não continuem fazendo essas fraudes e utilizando idosos, aposentados como o alvo principal aí desses golpes? Assim, a bem na verdade, eu acho que o INSS sempre correu atrás da inovação. Uhum. Em que sentido? Foi feito o INSS digital, foi feita a modernização do INSS, mas o que eu acredito é que o corpo do INSS, o próprio normativo, os servidores, eles não foram muito bem preparados para lidar com isso. Até então, toda a atuação do INSS era física nas agências, e aí a pandemia também veio impulsionando essa saída de servidores para trabalhar em home office, o sistema teve que ser adaptado às pressas. Então, o que a gente percebe é que parece que o INSS sempre está correndo atrás das mudanças e não se preparando para elas. Outra coisa que favoreceu bastante essa questão das fraudes é o acordo de cooperação técnica. Ele foi feito, mas ele deu muitos poderes para as entidades, né? E, a meu ver, houve uma falha sistêmica em relação à fiscalização. Quando se foi realmente fiscalizar, já era uma fraude gigantesca, prejudicando milhares de pessoas. Então, eu acredito que o INSS deva mudar um pouco essa sistemática dele. Ele deva, primeiro, antes de implementar alguma coisa, avaliar o impacto disso, né? E para que isso seja feito da maneira correta, as ações têm que ser bem planejadas. A sensação que a gente tem, eu tenho enquanto ex-servidor e hoje como usuário do sistema, representando meus clientes, é que as coisas mudam e depois somente é que o INSS vai buscar se atualizar os servidores, e isso de fato é uma porta aberta para todo tipo de fraude que a gente vê hoje em dia. Então, aliado a isso, algo também que, na meu ver, não é só culpa do INSS, deve haver uma repressão maior sobre essa questão desses crimes que eles têm escalonado de uma maneira sem igual nos últimos anos. Então, é todo tipo de fraude. A gente que lida diretamente com o cliente o tempo inteiro, a fraude do golpe do falso advogado, as pessoas que ligam querendo trocar senha, pessoas que vão até a casa das pessoas, se passando por servidores públicos. Então, acredito também que o INSS deveria divulgar um pouco mais sobre como é a rotina, para evitar que os brasileiros fossem tão punidos, digamos assim, com essa infinidade de golpes que a gente vê hoje. Então, na minha opinião, é necessário haver essa reestruturação dentro do INSS para que assim comece de fato a fluir. Perfeito. Renan Félix, advogado, especialista em direito previdenciário, esteve com a gente aqui para falar um pouquinho mais sobre a continuação da crise no INSS. Valeu, viu, doutor? Bom dia. Ô, Milena,